Iniciando as aulas dessa segunda semana, nessa primeira aula nós vamos começar a estudar sobre derivadas. Mais especificamente, na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre derivada de uma função em um ponto e sobre retas tangentes. Então, inicialmente, vamos considerar esse ponto P, que é um ponto sobre a curva y igual a f de x, e vamos considerar também um ponto Q, que é um outro ponto sobre essa mesma curva. Então, esse ponto Q seria esse ponto aqui. O coeficiente angular, que é um número que mede a inclinação dessa reta em azul, que é uma reta secante à curva y igual a f de x, é dado pela taxa de variação de y em relação a x, ou seja, é dado pela variação aqui no eixo y em relação à variação aqui no eixo x, que seria o quê? Esse coeficiente angular ele é dado ele é chamado, né, de m de pq, que é a variação no eixo y, que eu estou chamando aqui então essa variação aqui de ΔY, e sobre a variação no eixo x, que eu estou chamando aqui de Δx, que é igual a f de x menos o f de a, que seria isso aqui, né, esse delta de y, variação de y, é o valor desse f de x menos o valor do f de a, que vai indicar então essa distância, sobre a variação do x, que é o x menos o a, que seria então essa distância aqui entre o a e o x. Então isso aí seria esse coeficiente angular. Nesse gráfico, se eu penso aqui no número x tender ao valor a, se eu penso aqui em fazer o x tender a A, eu vou ver que esse gráfico ele vai descendo aqui, né? A reta ela vai mudando de posição, de modo que ela vai ficar cada vez mais próximo de uma reta aqui, que eu poderia falar que é a reta tangente à minha função y igual a f de x, nesse ponto P, que seria uma reta mais ou menos por aqui. Então, se eu faço esse x tender a A, o f de x vai tender a f de A, e essa reta, que inicialmente era uma reta secante à minha curva, ela vai passar a ser, ela vai tender, né, a uma reta que é tangente à minha curva nesse ponto P, que seria essa reta aqui em vermelho, né? Então, eu tinha a reta secante aqui inicialmente, que passava pelos pontos P e Q, eu fiz o x tender a A, com isso o f de x vai tendendo a f de a, e essa reta vai se aproximando cada vez mais dessa reta que está aqui em vermelho, que é a reta tangente à minha curva no ponto P. Então, com isso, a gente percebe que quando x tende a esse número a reta secante, que era essa reta em azul, ela tende a uma certa posição. Essa posição seria essa reta em vermelho. Se este limite existir, diremos que a posição limite dessa reta secante, PQ, é a reta tangente ao gráfico de f no ponto P. Bom, com isso a gente pode definir, né, a derivada da função em um ponto, que é o seguinte: a derivada de uma função f no ponto x igual a a, que é denotada por f' de a, isso é simplesmente um símbolo, né, que a gente está usando para representar essa derivada no ponto A, é o valor de qualquer um dos seguintes limites. A derivada de f em A é o limite de f de x menos f de a sobre x menos a, quando x tende a A. Ou ainda eu posso fazer esse x, eu posso fazer o x igual a mais h, fazer essa mudança de variável, né? Dessa forma eu passaria a ter f de a mais h menos f de a sobre a mais h menos a. Quando eu faço o a mais h aqui no lugar do x, o a eu elimino com esse menos a, então sobra esse h aqui. Então eu posso usar aí como o limite, né, que vai me dar a derivada dessa função, como sendo esse limite daqui, ou equivalentemente esse limite daqui. Essas duas formas apresentarão o mesmo resultado, caso, né, elas existam. E caso exista esse f' de a, nós vamos dizer que a função f é derivável ou que ela possui derivada no ponto x igual a a. Observar que a gente está falando de derivada, né? Então a gente está falando de derivada num ponto. Em que ponto?
no ponto A. Então, se existirem esses limites, nós vamos dizer que a função f é derivável no ponto x igual a A. Uma outra definição, né, relacionada à reta tangente. Se essa função f é derivável no ponto x igual a A, então a reta tangente ao gráfico de f no ponto P, que é A e f de A, que seria esse ponto aqui, né? Então a reta tangente ao gráfico nesse ponto é definida como sendo uma reta que passa pelo ponto P e tem inclinação f' de A. Então essa inclinação da reta aqui, ó, essa inclinação, nós vamos representar ela como f' de A. Ou seja, essa reta, né, a reta tangente, ela vai ter a equação y menos f de A, que é igual a f' de A vezes x menos A, onde esse f', então, é a derivada da função f no ponto A. Esse f de A é a coordenada y do ponto P e A é a coordenada x do ponto P. Então vamos ver agora esse exemplo. Calcular a derivada de f de x igual a 3x ao quadrado em P igual a 1 e 1. Conforme a gente viu, essa derivada ela pode ser calculada utilizando diferentes regras, né? Embora todas elas vão levar ao mesmo resultado. Então, nesse caso, a gente vai usar essa aqui, ó. A derivada de f no ponto A, ela é o limite quando h tende a zero de f de A mais h menos f de A sobre h. Então, eu vou calcular a derivada dessa função utilizando essa regra aqui, onde eu vou entender que A é a coordenada x do ponto P e que f de A é a coordenada y do ponto P. Então, fazendo isso para essa função, né, 3x ao quadrado, eu vou ter que a derivada de f em A, como A é 1, né, então a derivada de f em 1 é igual ao limite de f de A mais h, então é f de 1 mais h, menos o f de 1 sobre h, quando esse h tende a zero. Isso é igual. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esses valores na minha função, que é 3x ao quadrado. Então, f de x é 3x ao quadrado. O que a função f está fazendo? Ela está pegando o valor que está aqui dentro do parênteses, elevando ao quadrado e multiplicando por 3. Então, eu vou fazer isso aí para a função 3x ao quadrado. Então, vai ficar limite, quando h tende a zero, de 3x. X é quem? É 1 mais h, que está elevado ao quadrado, menos f de 1, que é 3 vezes 1 ao quadrado, sobre h, que é igual. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver esse termo aqui, que está elevado ao quadrado, para depois ver o que eu consigo simplificar. Então, vai ficar limite, né? Quando h tende a zero, de 3 que multiplica. Fazendo 1 mais h ao quadrado, isso vai ser o primeiro ao quadrado, o 1 ao quadrado, que é 1, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, então 2 vezes 1 vezes h, que é 2h, mais o quadrado do segundo, que é h ao quadrado. Aqui eu tenho 3 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, vezes 3 é 3, com menos, né? Menos 3. Sobre h. Bom, e agora? Agora eu multiplico tudo que está dentro do parêntese por esse 3.
Então eu tenho limite de 3 mais 6h mais h mais 3h ao quadrado menos 3 sobre h, quando h tende a zero. Esse 3 simplifica com o menos 3. No que sobrou ali no numerador, eu consigo colocar o h em evidência. Então, colocando o h em evidência, vai sobrar 6 mais 3h. E tem um h aqui no denominador. Esse h do numerador eu consigo simplificar com esse h do denominador. Então, vai sobrar limite de 6 mais 3h quando h tende a zero. Então, já desenvolvi esse termo aqui, simplifiquei o que dava para simplificar, e agora eu posso calcular esse limite. Para calcular esse limite, basta pegar o zero, substituir no lugar do h, então vai ficar 6 mais 3 vezes zero. 3 vezes zero é zero, com mais 6, então isso aqui dá 6. Um outro exemplo, a gente vai usar novamente aquela mesma regra, né? Eu quero calcular a derivada da função f de x igual a 2x em p igual a 0, 0. Então, no ponto 0. Então, vou calcular a derivada aqui nesse ponto. O f' de a é quem? A mesma fórmula anterior. Limite, quando o h tende a 0, de f de a mais h menos o f de a sobre h. Então, para calcular a derivada, eu vou fazer f' de a, que é igual. Bom, aqui nesse caso, eu vou fazer o quê? Vou fazer novamente, né, limite, quando h tende a zero, da função f de a mais h. O a é quem? O a aqui é zero. Então, vai ficar 0 mais h. Menos o f de a. Então, menos o f de 0. Sobre o h. Resolvendo isso aqui, inicialmente, né, eu ainda vou repetir aqui o símbolo do limite, que primeiro eu tenho que simplificar a expressão para depois tentar calcular esse limite. Então aqui eu tenho 0 mais h, eu posso falar que isso é h. Então vai sobrar, né, apenas f de h menos o f de 0 sobre h. Então vai ficar limite, quando h tende a 0, de f de h. F de h vai ser o quê? Vai ser pegar o h e jogar lá no lugar do x na minha função. Então vai ficar 2h. Menos f de 0. É pegar o 0 e jogar no lugar do x aqui na função. Vai ficar menos 2 vezes 0 sobre h. Então isso aqui é limite, quando h tende a 0, de 2 vezes 0, isso aqui é 0. Então vai ficar 2h sobre h. Tem h no numerador e no denominador, posso simplificar eles. Então vai sobrar limite de 2 quando h tende a 0. Bom, limite de uma constante, independente do valor para o qual a minha variável está tendendo, é sempre a própria constante. Então, nesse caso, o limite é 2. Então, a derivada da função f de x igual a 2x no ponto 0, 0 é igual a 2. Como essa derivada pode ser interpretada como um coeficiente angular também da minha função, né? Então, posso falar também
dada uma função, f de x igual a x ao quadrado, e um ponto, no caso aqui o P, igual a 1 e 1, obter a equação da reta que seja tangente a essa curva nesse ponto. Que seria isso aqui, ó. Se eu tenho o gráfico aqui de f de x igual a x ao quadrado, o ponto 1 e 1 é esse ponto aqui, e eu quero a reta que é tangente a essa curva f de x igual a x ao quadrado no ponto 1 e 1. Então eu quero qual que é a equação dessa reta em vermelho. Bom, para obter isso aí, nós vimos, né, que a fórmula da equação da reta tangente é y menos f de a, que é igual à derivada da minha função no ponto A, que é f' de a, vezes x menos a. Onde esse a é esse 1, isso aqui é a, né? E o f de a é esse outro 1. Observar que nesse caso aqui, tanto a quanto o f de a são iguais a 1, mas que esses valores poderiam ser um ponto qualquer sobre essa curva verde. Então, qualquer ponto sobre esse gráfico, né, eu poderia obter uma reta tangente ao gráfico naquele ponto. Então aqui, para a gente obter a equação dessa reta tangente, uma das coisas que eu preciso, né, que está aqui na fórmula, é do f' de a. Eu já tenho o f de a e já tenho o a, então só falta ali o f' de a. Então, o f' de a eu vou calcular da mesma forma que nos casos anteriores, que é, pela fórmula, né, f' de a é igual ao limite, quando h tende a zero, de f de a mais h menos f de a sobre h. Então aqui, a derivada da função vai ficar da seguinte forma. Vai ser limite de f de a mais h, no caso, f de 1 mais h, menos o f de a, que é o f de 1, sobre h, quando esse h tende a zero. Isso é igual ao limite, quando h tende a zero, de f de 1 mais h. Então isso aqui vai ser o quê? Substituir 1 mais h no lugar do x aqui na minha função. Então vai ficar 1 mais h elevado ao quadrado, menos o f de 1, que é o quê? F de 1 é 1, que vai ficar ao quadrado. É pegar 1, que é o a, né, e aplicar ele nessa função. Sobre o h. Aqui eu desenvolvo esse termo que está elevado ao quadrado. Desenvolvendo ele, vai ficar 1 mais 2 vezes 1 mais 1 vezes h, 2h, mais h ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, com menos, menos 1. Tudo isso sobre h. Esse parênteses aqui, como é uma soma, né, ele não está fazendo diferença nenhuma, então eu já posso até simplificar esse 1 com esse menos 1. No que sobrou eu posso colocar o h em evidência, então vai ficar limite, quando h tende a zero, colocando o h em evidência vai ficar 2 mais h sobre h. Esse h aqui eu simplifico com esse, então vai ficar limite de 2 mais h, quando h tende a zero. Quando h tende a zero, né, então para calcular esse limite eu vou substituir o h por zero. Então isso aqui vai ficar
2 mais 0, e 2 mais 0 é igual a 2. Então, o coeficiente angular aqui, ó, esse f' de A, eu encontrei que ele vale 2. E a equação da reta, o espaço ficou pouco aqui, vou marcar, separar um espaço aqui. Então, a equação da reta vai ser y menos o f de A, que o f de A já tem até aqui, né? É 1. Que é igual ao coeficiente angular, que é o f' de A, que nós vimos que vale 2, que multiplica o x menos o A, e o A vale 1. Então, x menos 1. Esse 2 ele pode multiplicar o x e o menos 1. Então, vai ficar y, que é igual. Esse menos 1 eu posso passar ele para o lado esquerdo aqui da igualdade também, né? Então, vai ficar, multiplicando o 2 pelo x menos 1, vai ficar 2x menos 2. E passando o menos 1 para o lado esquerdo da igualdade, vai ficar mais 1. Então, a equação da reta vai ser y, que é igual a 2x menos 2 mais 1, menos 1. Então, a equação da reta é y igual a 2x menos 1. Se você fizer o gráfico dessa função aqui, você vai obter exatamente o gráfico dessa reta aqui em vermelho. Nesse outro exemplo, eu quero novamente calcular a equação da reta tangente à curva f de x igual a x² mais 2x, agora no ponto menos 2 e 0. Então, o gráfico da função x² mais 2x é esse gráfico aqui em verde, né? E a reta que eu quero obter a equação é essa reta aqui em vermelha, que é a reta tangente a f de x no ponto menos 2 e 0. Então, quero obter a equação dessa reta aqui em vermelho. Observar que eu fiz, tanto nesse exemplo quanto no exemplo anterior, eu fiz os gráficos da função e da reta tangente, mas que para resolver uma questão como essa, você não depende desse gráfico. Você poderia resolver a questão sem fazer o gráfico. Então, para a gente obter, né, essa equação da reta, nós vamos fazer o seguinte, nós precisamos novamente da equação da reta, que é y menos f de A, que é igual ao coeficiente angular, que é f' de A, vezes x menos A. E precisamos também da derivada da função, para determinar o coeficiente angular, né? Então, f' de A é o limite, quando h tende a zero, de f de A mais h menos o f de A sobre h. Então, iniciando aí, para encontrar a derivada no ponto menos 2, então vou fazer f' de menos 2, que é então o limite, quando h tende a zero, de f de menos 2 mais h, menos o f de menos 2, sobre h. Para resolver esse limite, eu vou primeiro precisar simplificar, porque se eu tentar calcular o limite aqui, após aplicar isso aqui na função, né? Se eu tentar calcular o limite de uma vez, eu vou ter uma indeterminação. Da mesma forma que nos casos anteriores a gente precisou simplificar por causa disso. Então, nesse caso aqui, desenvolvendo essa função de cima, eu vou ter f de menos 2 mais h. Vai ser menos 2 mais h, menos 2 mais h ao quadrado, mais 2 vezes menos 2 mais h, menos f de menos 2. f de menos 2, eu poderia aplicar aqui na função, mas se quiser já posso aplicar aqui também, ó, porque isso aqui é o f do A. Então já posso falar que é zero. Sobre h. Então isso aqui é
limite, quando h tende a zero, de menos 2 mais h ao quadrado, vai ser menos 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 2 vezes h, menos 4h, mais h ao quadrado. Mais 2 vezes menos 2, que dá menos 4, mais 2 vezes h, que dá mais 2h. Tudo isso sobre h. Esse 4 eu posso simplificar com esse menos 4. O que sobra ali dá para somar alguma coisa. Então vai ficar limite, quando h tende a zero, de menos 4h com mais 2h, vai dar menos 2h. O h ao quadrado não dá para fazer nada, vou só repetir, sobre h. Nisso aí eu consigo colocar o h em evidência no numerador. Então vai ficar limite de h que multiplica menos 2 mais h sobre h, quando h tende a zero. Aqui eu simplifico esse h com esse h, então vai sobrar limite de menos 2 mais h, quando h tende a zero. Agora que eu já simplifiquei tudo, não tem mais nada para fazer, eu substituo o h por zero. Então vai ficar menos 2 mais zero, que é menos 2. Então, nesse caso, encontrei que o coeficiente angular é menos 2. Agora, o que eu faço? Jogo esse resultado aqui na equação da reta. Então, vai ficar y menos o f de a é zero, então y menos zero, é igual a f' de a, que nós encontramos aqui, vale menos 2, vezes o x menos a. Então, x menos 2. Então, y menos zero é y, menos 2 vezes x, menos 2x. Aqui, menos com menos dá mais, então aqui vai dar 2, vezes menos 2, menos 4. Com isso, a gente termina a nossa primeira aula e temos mais uma aula essa semana.